Acompanhamos atualizações de última hora na busca por Emanuel Haro. Foto da KABC-TV mostra o pai do bebê desaparecido, Emanuel Haro, de macacão laranja, enquanto detetives buscam seu filho. Jake Harrow e a mãe do menino, Rebecca, foram presos na sexta. Ambos agora são acusados de assassinato pela morte do filho, Emanuel Haro, mas o corpo dele ainda não foi encontrado. E mais uma reviravolta. Mesmo após Jake Harrow sair com os detetives, sua esposa, mãe do menino, mantém a versão de que a criança foi sequestrada, segundo entrevista dada da prisão. Temos muito a tratar na busca por Emanuel Haro, que ainda está desaparecido durante esta gravação. Ainda não encontraram o corpo dele. Agora, infelizmente, este é um caso em que os policiais não esperam encontrar Emanuel com vida, porque ambos os pais dele foram acusados de assassinato. Eles acreditam que essa criança foi morta. Aqui estão as fotos de prisão recém-divulgadas de Jake e Rebecca Harrow. Ambos estão presos desde sexta-feira de manhã, no condado de Riverside, Califórnia. Foram presos pelo departamento do xerife de San Bernardino. Vídeo divulgado pelo departamento do xerife na sexta-feira mostra os dois sendo escoltados para fora de casa. Isso foi de manhã. Eles ainda estavam de pijama e cueca ao serem levados para as viaturas. Tudo isso ocorreu perto de Los Angeles. Agora, não está claro quais são exatamente as evidências que os detetives têm que os levaram a fazer a prisão e acreditar que Emanuel foi assassinado. Agora havia esperança durante a noite de que o corpo de Emanuel fosse encontrado. Imagem da KABC-TV mostra Jake Harrow com detetives perto de uma rodovia, a cerca de 35 quilômetros de sua casa. Isso aconteceu na noite passada. Os policiais afirmaram que, enquanto Jake estava lá, vasculharam a área com cães farejadores, mas não acharam os restos de Emanuel. Sobre a esposa de Jake, Rebecca, você deve ter visto sua primeira entrevista na KABC, em que supostamente pediu ajuda, dizendo que o filho foi sequestrado e que foi atacada. Aqui está o relato dela. Assento de carro. Deitei ele e fui preparar as fraldas. Aí alguém disse: Rolon, é só isso que lembro. Agora, isso é uma suposta mentira, de acordo com os delegados no sul da Califórnia. Rebecca também está falando da cadeia e acabou de dar uma entrevista. Na verdade, foi postada quase na mesma época em que Jake estava com os detetives. Antes de comentar o que ela diz agora, lembro como ela e o marido apareceram em público com supostas lágrimas de crocodilo há mais de uma semana. Vamos ouvir esse trecho da Rebecca. Eu tirei ele da cadeirinha do carro. E eu deitei ele e comecei a pegar as fraldas dele e alguém disse: Rolon, é só disso que eu me lembro. Então, lá está a Rebecca hiperventilando, na KABC, em 14 de agosto. Eu vou observar que a emissora de televisão disse que não viu nenhuma lágrima nos olhos dela, enquanto ela dava aquele depoimento emocionado. Ela afirma que ela e Emanuel foram a uma loja de artigos esportivos em Yucaipa, Califórnia, na noite de quinta-feira, depois que eles estiveram em um jogo de futebol americano do outro filho dos Haro. Antes de entrar na loja, Rebecca afirmou que Emanuel precisava trocar a fralda, então ela foi trocá-lo. E foi aí que ela ouviu alguém dizer: Olá. A próxima coisa que ela percebeu, ela diz, é que estava no chão, e Emanuel havia sumido. Agora, ela tinha o olho roxo para provar, certo? Que ela foi atacada. Essa história realmente está desmoronando. Ficamos sabendo que aquele hematoma parecia já estar cicatrizando há um bom tempo. Foi revelado que ela já estava com o olho roxo cerca de 2 semanas antes de acionar as autoridades e relatar o suposto rapto. Aqui está o que Jake Harrow disse às câmeras da KABC também. Quem quer que tenha levado nosso filho, por favor, devolva-o. Inicialmente, a comunidade se uniu para apoiar essa família. Se isso fosse real, seria assustador um garoto ao ser sequestrado em um estacionamento de loja esportiva e a mãe ser agredida. Mas as autoridades, nas horas e dias após essa história ter sido contada pela primeira vez, disseram que encontraram inconsistências no que Rebecca estava dizendo e a confrontaram sobre isso. E foi aí que eles dizem que ela parou de cooperar com a investigação.
Nos dias seguintes, as autoridades cumpriram vários mandados de busca na casa dos Haru, em uma área rural do sul da Califórnia. Estas imagens de drone são do investigador de pessoas desaparecidas Steve Fisher, que já esteve várias vezes neste programa e acompanha o caso desde o sul da Califórnia. No vídeo de drone, autoridades aparecem levando sacos de evidências de várias áreas da propriedade. Agora, esse casal, em entrevistas na televisão, parecia estar unido, sentados lado a lado, pedindo que mais fosse feito e esperando que o filho deles pudesse ser encontrado. Ontem à noite, houve um fato interessante. No mesmo dia em que Jake acompanhava as buscas das autoridades, novamente o corpo de Emmanuel não foi encontrado. Enquanto eles faziam buscas em uma área com Jake Harrell, ontem Rebecca deu uma entrevista para um repórter do grupo de notícias do sul da Califórnia. E ela, de acordo com essa entrevista, não está desistindo da sua versão. Ela disse, abre aspas, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu bebê. Ela manteve que está dizendo a verdade, que foi agredida e que Emmanuel foi sequestrado. O repórter observou que o olho roxo ainda é perceptível, mas já desbotou bastante no rosto de Rebecca. Ela também não parece ter nenhum outro ferimento. Se ela tivesse caído no chão depois de levar um soco, parece que esse pequeno olho roxo foi o único ferimento que ela teve após essa suposta agressão. Agora, não está claro se Rebecca teve alguma comunicação com o marido desde sua prisão. Também não está claro se ela tem um advogado ou algum tipo de representação. Ela deve comparecer ao tribunal amanhã, assim como Jake. Sabemos que Jake tem um advogado. O nome do advogado dele é Vicente Hughes. Ele foi à News Nation e afirmou que seu cliente é inocente, questionando por que as autoridades não faziam mais para buscar o menino que, segundo ele, foi sequestrado e está desaparecido. Ele disse que seu cliente estava cooperando com as autoridades. Aqui está mais do que ele disse. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando pelo bebê? Não sei de onde veio a ideia de que eles deixaram de cooperar, Ashley. Falei ontem com os detetives e ofereci que Jake continuasse a conversar com eles. Hoje, não me pediram para falar com Jake. Eu não represento Rebecca, isso precisa ficar muito claro, mas não me pediram para apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram voluntariamente todos os dispositivos eletrônicos, incluindo as senhas. Acho que isso é algo enorme que ninguém ficou sabendo. Agora, essa entrevista foi antes da prisão de Jake. Quando o cliente dele foi preso, entramos em contato com o escritório de Hughes. Falamos com um assistente que disse que ele retornaria o contato, mas até o momento desta gravação não tivemos resposta. Diversas questões importantes ainda não têm resposta nesta história. Principais dúvidas. Onde está Emmanuel? O que aconteceu com ele? Também não se sabe quando alguém viu esse menino pela última vez. A blogueira de crimes reais, Anne Elise, disse à News Nation que, segundo suas fontes, isso já faz pelo menos um mês. Também foi relatado que as pessoas não viram Emmanuel naquele jogo de futebol que a mãe dele afirma que eles estavam antes de ela dizer que foi agredida. Também foi relatado que os Haru estavam no estacionamento da loja de artigos esportivos em Yacaipa semanas antes da noite em que Rebecca afirma ter sido atacada. E o casal, supostamente, perguntou aos funcionários daquela loja de artigos esportivos onde ficavam as câmeras de segurança, porque na época eles alegavam que o carro deles tinha sido arrombado. Você só pode imaginar o que Jake contou aos detetives ontem para levá-los àquele campo. Ele estava só brincando. Será que ele realmente sabe onde está o corpo de Emmanuel? E será que ele está se afastando completamente da história da esposa dele, de que ela foi atacada? Enquanto falamos sobre Jake, é importante mencionar seu histórico. Em 2018, ele foi preso por crueldade intencional contra a criança, condenado em 2023 e agora está em liberdade condicional. E isso levantou muitas perguntas para os promotores sobre como ele conseguiu esse acordo. O veículo de mídia Daily Breeze tem uma declaração juramentada desse caso. Diz que a filha de Haru, de apenas 10 semanas de idade, foi levada ao hospital com costelas fraturadas, apenas 10 semanas de vida. O blogueiro de crimes reais, Abby Blevby, falou com a mãe adotiva da menina, hoje com 7 anos. A mulher afirma que a menina é cega e não consegue falar, tudo por causa do que Jake Harrell teria feito.
Haru deve ir ao tribunal no próximo mês por supostamente violar a condicional ao portar uma arma de fogo. Agora ele e sua esposa são acusados de assassinato e devem comparecer ao tribunal amanhã no condado de Riverside, Califórnia, enquanto a busca por Emmanuel continua. Conosco novamente está o investigador de pessoas desaparecidas, Steve Fisher, que acompanha de perto esse caso no sul da Califórnia. Steve, neste momento, você está onde vemos essas imagens de Jake Harrow ontem com as autoridades. Eles não conseguiram encontrar Emmanuel aqui. O que você está vendo aí agora? Bem, eu não vi nenhum grupo de busca por aqui hoje. Se eles não estão na área imediata, bem atrás de mim, é que logo depois daquela elevação, eu estive dando uma olhada com o drone. Não está acontecendo nada. Foi realmente uma situação meio bizarra ontem, sabe, com o que aconteceu. O que você acha? Só os detetives sabem, neste momento, o que Jake Harrow contou sob custódia que permitiu que ele fosse até essa área. Havia a esperança de que, em um caso tão triste, pudéssemos encontrar os restos mortais de Emmanuel, mas isso não ocorreu. Acho que... O que você acha disso? Porque quero dizer, neste momento, Jake Harrow é acusado de ser... Sabe, ele olhou direto para a câmera como se tivesse havido um sequestro. Então, ele não é alguém em quem se possa confiar. Mas o que você acha do fato de que nada parece ter resultado disso? Absolutamente nada. Tudo bem, quero dizer, não é algo comum ser tirado da custódia assim e levado para o local de um crime. Sabe, são circunstâncias raras em casos em que você sabe, né, o corpo é difícil de encontrar. Eu não acho que eles o trariam aqui. Eles realmente pareciam confiantes nas informações, seja lá quais fossem as informações que ele estava dando para eles, sabe? E isso é bizarro. E eles também não pareciam passar muito tempo aqui. Eles terminaram bem rápido. Você pensaria que se ele fosse tipo, sabe, eu sei que era nessa área geral, teriam mantido a equipe de busca e os cães por mais tempo. Sabe, vimos os detetives procurando no campo por um tempo. Eu não sei. Talvez eles não estivessem procurando por outro tipo de evidência. Talvez tenha sido movido. Talvez haja um celular. Talvez haja outra coisa, não, embora eles tenham levado, sabe, cães farejadores lá. Então, realmente é estranho. Parece que eles desistiram bem rápido ou perderam a confiança nas declarações dele bem rápido. Steve, a próxima pergunta é bem mórbida, mas é o rumo que essa história tomou agora que virou uma investigação de assassinato. Não se sabe ao certo quando Emmanuel Harrow foi visto pela última vez. Especula-se que já faz um mês. Quero dizer, bem antes da suposta história de sequestro que a mãe dele contou fora da loja de esportes. Falando realisticamente, essa é a parte mórbida. Quero dizer, o que exatamente as autoridades poderiam encontrar? Quais as chances das autoridades realmente encontrarem os restos de Emmanuel Harrow? Isso depende se ele está acima ou abaixo do solo. Então, vamos supor que ele está acima do solo, que foi o que pareceu pelo jeito que eles estavam procurando ontem. Sabes, aqui porque estamos passando por uma onda de calor e essa já é uma região quente do sul da Califórnia. Então, com temperaturas de quase 40 graus, sabe, se já faz um mês, uma criança pequena, o processo de decomposição vai acontecer bem rápido. E também, nesse tipo de área, há predadores por aqui. Tem coiotes, onças pardas, tem todo tipo de coisa por aqui. Então, e isso a gente vê o tempo todo em buscas e resgates, sabe? Predadores espalham restos e tudo mais. No entanto, cães farejadores de cadáver ainda conseguem captar esse cheiro. E sabe, então eles conseguiriam encontrar alguma coisa e a partir daí meio que juntar as peças. Essa seria a minha próxima pergunta, pois acho que subestimamos a eficácia de um cachorro em buscas. Eu sei que os cães estiveram na casa dos Harrow quando estavam procurando por evidências lá. Quero dizer, há quanto tempo um corpo poderia ter sido colocado em algum lugar para que um cão farejador ainda conseguisse captar o cheiro? Cães farejadores detectam odores de 100 anos atrás e são treinados com grupos da Guerra Civil. É impressionante o que eles conseguem fazer, mas, sabe, o cão está apenas cumprindo uma tarefa. Para ele parece uma brincadeira. É realmente
o condutor também precisa ser tão bem treinado quanto, porque se ele não perceber os sinais do cão, sabe, é um pouco diferente com cães farejadores de restos humanos. Sabe, eles não seguem uma trilha direto até o local de um corpo. Já participei de buscas em que alguém estava desaparecido há muito tempo. E essas células, esse cheiro que os cães são treinados para detectar, na verdade, penetrou no solo e subiu pelas raízes das árvores. Eles vão farejar você, então às vezes é preciso recuar, depende da situação. Mas agora, em uma situação como essa, onde estamos falando de alguém que está aqui há um mês, vai ser muito mais fácil. Mas eu também já participei de buscas onde, sabe, os condutores de cães claramente perderam os sinais. Acho que foi o caso do Chris Watts. Eu não acompanhei esse caso muito de perto, mas ouvi dizer que isso aconteceu lá. Antes de começarmos a gravar, estávamos conversando um pouco sobre os aspectos jurisdicionais de como isso vai se desenrolar, porque você sabe, amanhã é quando ambos estão listados de acordo com os registros judiciais online para estarem no tribunal do condado de Riverside, Califórnia, mas o pessoal do tribunal não pôde confirmar nem negar se isso realmente vai acontecer. O condado de San Bernardino é a agência que prendeu o casal. Eles investigam o caso desde que Rebecca Haro relatou agressão no estacionamento em Yakapa. Como isso pode influenciar? Só pelo fato de você conhecer a área, as jurisdições, as divisões e tudo o que está acontecendo com isso? Então, isso é algo sobre o qual venho pensando, porque 8 condados cortam a I-10 que vai de leste a oeste e basicamente é a fronteira dos condados de Riverside e San Bernardino. A loja Big Five em Ucaipa, essa fica no condado de San Bernardino. No entanto, a casa deles em Cabazon fica no condado de Riverside. Agora, se eles determinaram que aquilo foi um sequestro falso e que tudo realmente aconteceu na casa ou no condado de Riverside, seria a jurisdição deles. No entanto, a agência que efetuou a prisão foi San Bernardino, mas eles estão detidos em Riverside. Então, não sei, a menos que seja uma ação multijurisdicional ou ainda estejam decidindo quem vai processar, não tenho certeza. As acusações parecem ter sido feitas pelo escritório do promotor do condado de Riverside. San Bernardino é a agência responsável, mas não tenho certeza absoluta. É confuso. E também é interessante, e eu sei que já conversamos sobre isso, que foi o condado de Riverside que lidou com o caso envolvendo Jake Harrow em seu caso anterior de crueldade contra a criança, que remonta a 2018. Então há muitas perguntas sobre como isso aconteceu. Sobre esse caso, acho que ontem à noite, ao ver as imagens de Jake Harrow, você pensou: meu Deus, é assim que essa história pode terminar. Ao encontrarem o menino e revelarem o que realmente aconteceu. Depois, você tem Rebecca conversando com um repórter de jornal da cadeia e ela continua mantendo a mesma história. O fato de você ver Jake com os detetives, mesmo que eles não tenham encontrado nada, e ainda assim, Rebecca continua afirmando que foi atacada, que o menino foi sequestrado. O que isso te diz sobre o que está acontecendo dentro da cadeia e como os detetives estão lidando com isso agora? Eles estão fazendo o que discutimos antes, provavelmente tentando criar uma divisão. Quero dizer, eles não poderiam ser mais opostos. Ela está dando a entrevista enquanto Jake está aqui no campo com os detetives. Ele claramente está entregando alguém. Você acha que é ela, provavelmente não ele mesmo. E, sabe, eu peguei Declarações juramentadas apoiaram os mandados de prisão de 2018 e ele fez o mesmo lá. O detetive realmente observa na causa provável depois disso. Algumas vezes diferentes, ele foi até a delegacia e disse, sabe, no começo eu realmente não conseguia imaginar, mas agora estou convencido de que foi, sabe, a mãe do bebê tentando contar a história de que não foi ele. Foi a mãe, sabe? Então ele está entregando ela. Talvez seja verdade, quem sabe. Tenho certeza de que provavelmente os dois tiveram participação nisso, mas parece a mesma coisa aqui. Como se Jake estivesse tentando se salvar. Ele é esperto o suficiente para saber que trazer eles para uma excursão falsa aqui fora não vai ajudar em nada.
Então eu acho que deve ter alguma coisa aqui fora. Certo. Porque é isso, se você vai levar os detetives lá fora e dizer que foi aqui que aconteceu, e aí não encontra nada. E para eles, concordando com você, quero dizer, eles não estão lá hoje. Você pensaria que, se houvesse uma pista confiável, eles ainda estariam procurando. Mas, até onde sabemos, não tivemos nenhum relato hoje de que eles ainda estão procurando por lá. Sim, se eles estiverem no tribunal amanhã, vai ser interessante ver o que vai acontecer. Sobre a separação entre os dois, isso remete ao fato de Jake ter seu próprio advogado, que presumo estar orientando-o. Rebecca conversa com um repórter local, mantendo sua posição, apesar de estarem em lados opostos. Então parece que as coisas estão indo nessa direção. Essa pode ser uma pergunta difícil de responder, mas quando olho para a área que vejo atrás de você, Steve, eu penso na Rebecca e no Jake Harrell. Quero dizer, alguém sabe, mesmo com a área sendo tão vasta, eu não tenho a impressão de que eles sejam pessoas muito aventureiras, que conseguiriam lidar com o terreno para conseguir se, poxa, eles levaram o jovem Emmanuel e o colocaram em algum lugar. Pelo que vimos sobre eles, sinceramente, eles não parecem estar em boa forma. Então, isso faz parecer que isso limita onde o corpo realmente poderia estar. Acho que, infelizmente, ele provavelmente foi jogado para fora do veículo, sabe? Porque havia um canal de irrigação, um túnel, ou eles não foram muito longe nisso. Acho que eles não entraram de carro porque o portão está sempre trancado, apesar de ser propriedade privada. Tenho a mesma impressão. Não acho que ele estará longe da estrada. Por isso não vimos a equipe de resgate ou detetives subindo muito aquelas colinas. Eles parecem estar procurando perto da área da ponte. Sabe, e independente de como essa história continue, é obviamente uma história incrível e incrivelmente triste. Vamos acompanhar como tudo se desenrola. E se forem ao tribunal amanhã, continuamos atentos. Investigador particular Steve Fisher, em casos de pessoas desaparecidas. Obrigado por conversar conosco enquanto investiga esse caso. Agradecemos sua presença. Obrigado por me receber. Isso é tudo para o caso do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.